Então, quem vai participar aqui com a gente é o Eduardo Melo, nosso sócio especialista em gestão educacional, tem feito aí vários trabalhos, várias participações em comitês de crise, né, nas escolas. Começa antes das 7 da manhã e acaba depois da meia-noite, hein, Carlos? Tem um pouquinho aí de crise nessa pandemia, mas é nas crises que a gente enxerga as oportunidades, e acho que é o momento das escolas realmente entrarem dentro das suas planilhas de custo, do seu modo de trabalhar, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Também estamos aí com o Ricardo Monello, sócio da Aldisa, fundador da Aldisa, da Monello Advogados. Então, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, não tem apresentação, não tem um roteiro a ser seguido do ponto de vista de apresentação. A ideia é a gente discutir essa realidade da gestão das escolas, o que vem acontecendo, e aqui a gente, antes de começar, saiu até uma nova legislação no Ceará, né, Eduardo? Eduardo depois vai falar um pouquinho. Saiu uma decisão aí que complica um pouco, né? No Rio está um projeto de lei nesse momento sendo votado, querendo cancelar o ano letivo, enfim, a gente está no meio de todas essas informações, e aí a gente vai bater um papo sobre isso. A primeira pergunta que eu faço, que eu lanço aqui, que é o que tem chego muito para a gente aqui no dia a dia, é como é que as escolas têm que lidar com os pais, com essa situação. Tem pais querendo cancelar o contrato, pais querendo desconto, suspender contrato, e aí como é que é essa? O que a gente pode orientar em relação a isso, Eduardo, Ricardo? O que vocês têm a dizer e contribuir com isso? Bem, como você falou, Eduardo e Ricardo, eu vou falar primeiro. Nosso sócio. Bem, gente, é muito, muito complexo isso, porque a gente tem hoje uma pressão muito grande realmente nas escolas. Isso chega direto para diretoras, chega através de coordenadoras, chegam através de professores, grupos de pais, né? E uma pressão muito grande, mas o principal dessa pressão diz respeito a gente vai ter desconto? A pergunta principal, maior pergunta, né, maior quantidade de perguntas que eles têm a gente tem desconto? A gente tem desconto? A escola vai dar desconto? A escola vai dar desconto? Antes mesmo de perguntar para as escolas vão dar aula online? As escolas se prepararam para o online? Então, isso tem sido realmente tem sido recorrente. Qual é a nossa preocupação? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui ao lado para seguir. A escola tem que dar desconto, não é obrigado, a não ser lá no Amazonas e agora no Ceará. São os dois lugares que agora são obrigados. Você tem no Amazonas há mais tempo e agora no Ceará. Você tem a legislação específica na decisão judicial que obriga a dar desconto. E até que esteja valendo a decisão. Fora isso, você não é obrigado a dar desconto, né? Não tem a obrigação legal. O que é que você tem que fazer? Eu preciso pensar, preciso estruturar meu colégio, minha escola, faculdade, para ver se dou desconto ou não, né? E aí tem duas questões que a gente vai decorrendo durante nossa conversa, que é, eu dou desconto simplesmente para atender o que os outros estão fazendo, né? Ou eu dou desconto para atender um ou outro pai, ou eu vou realmente, eu tenho uma planilha de custo bem elaborada, que eu fiz o ano passado, né, antes de começar as aulas, eu fiz uma planilha de custo, eu fixei meus preços, né, minhas anuidades escolares, dentro de patamares seguros, com estudo, com controles de folha de pagamento, controle das despesas, minha projeção de investimentos e tal. E agora eu posso revisitar essa planilha e revisitar todos os números que eu tenho. Aí sim, aí eu tenho condições de dizer, eu vou dar desconto ou não vou dar desconto, né? Então esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa debater sobre ele. Gostaria de ouvir um pouco o Ricardo aí nesse momento, e estou aqui, a gente continua para frente, tá? Ricardo, não estou lhe escutando, Ricardo. Se não ligar o microfone, não dá nem para falar, nem para cantar, né? Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Aldisa. Uma alegria aqui com os meus amigos e sócios, Carlos, o Eduardo, e com mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando em todos os nossos canais.
Lembrando que depois esse material fica no canal da Udisa, no YouTube, e também da Monella Advogados. Eu aproveito até para convidá-los nas redes sociais da Monella Advogados. Há, inclusive, uma nota técnica orientando as escolas, as faculdades, as entidades de educação em todo o Brasil, como lidar com algumas sugestões, obviamente, diante da situação. Dizer, Eduardo, que nesse clima descontraído aqui com você, com o Carlos, e dessa troca de informações, temos certeza que também vamos aprender com quem vai interagindo aqui conosco, né? Tanto na Monella Advogados quanto na Udisa, nós temos atuado no Brasil inteiro, mas não existe fórmulas prontas. Talvez a principal questão que nós temos que levar em consideração é que, assim como as outras questões da educação, nós não podemos olhar também para a gestão educacional como uma fórmula pronta e linear para todo mundo. Então, nós queremos conversar com vocês, apresentar soluções que temos encontrado e também as dificuldades que a gente tem vivenciado, né? Então, só dizer que são só soluções, talvez a gente termine esse encontro com algumas dúvidas, mas é essa provocação que nós também queremos falar. O Eduardo foi muito feliz, a maioria hoje, né? A gente vê, não só nas nossas escolas que nós atendemos, mas como pai, como responsável por filhos que estão estudando, que têm sobrinhos, que têm colaboradores que também têm seus filhos nas escolas, a questão transcende o aspecto jurídico e vai exigir novas habilidades. Mas eu começaria, Eduardo, fazendo uma retrospectiva para a gente também entender que as coisas se amarram. A gestão, o direito, o próprio regulatório educacional, que no Brasil, como todas as demais áreas, é extremamente árido e complexo. Nós temos, no setor educacional, assim como no país, uma situação de calamidade pública, um problema sério de saúde, que não vamos entrar aqui nas proporções, mas que a gente pode perceber facilmente que cada cidade, cada estado, cada região está sendo impactada de alguma forma, e de formas bem diferentes, né? E isso para dizer que aqui nós vamos trazer aspectos locais, regionais e também de âmbito nacional, mas que vai demandar uma análise específica da sua realidade. Então, nós temos um decreto legislativo, o 6 de 2020, que é de março deste ano, que estabeleceu, em âmbito do Congresso Nacional, a situação de calamidade pública, em função da pandemia. Simultâneo a isso, na verdade, até antecedeu, nós tivemos a lei, até peguei aqui o número, 13.979, e ela é interessante, porque essa legislação de 6 de fevereiro que começou a impactar a vida das nossas organizações. E ela trata das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e a questão da pandemia em função da Covid-19. Veja, e essa lei, ela estabeleceu duas questões importantes: o isolamento e a quarentena. Depois dessa lei, que ainda tivemos a calamidade pública estabelecida com vigência até 31 de dezembro desse ano, que é claro, aquele decreto tem muito mais a ver com metas fiscais, orçamentárias, a gente vê o seguinte: estados e municípios começaram a legislar acerca da permissão ou proibição de atividades essenciais, não essenciais, e também isso virou uma confusão muito grande. Pessoas, pais, empresários, organizações querendo funcionar, outras querendo, mas não podendo, outras não querendo, pelas diversas características. E em situação ainda mais extrema, estamos vendo agora, em algumas cidades e estados, o próprio lockdown, que é o fechamento geral. Por que isso é importante?
para trazer não só as peculiaridades de cada cidade, cada região, mas como a negociação tem que ser individualizada. Isso reforça para nós, mesmo aqueles que estão na mesma cidade, estão sofrendo o impacto de maneiras também diferenciadas. Então, Eduardo, eu acho que até queria ouvir um pouco você, porque assim, o Eduardo está baseado, né, como moradia na bela cidade do Recife. Eu estou aqui na região metropolitana de São Paulo, o Carlos está no interior de São Paulo, a base da nossa empresa está também em Alphaville, outra parte São Paulo capital, mas a gente fica percebendo situações diferentes no mundo todo. E aí, Eduardo, na sua fala do desconto, talvez o ponto mais nefasto é quando se pensa em algo linear para todo mundo. Não seria esse um ponto extremamente problemático, inclusive dentro das próprias unidades? Ricardo, isso é muito importante, quer dizer, você falou aí, às vezes, no mesmo estado, e aí eu vou te falar assim, às vezes a gente tem colégios concorrentes que eles têm um muro com muro, e aí a realidade de um é uma coisa, a realidade do outro é outra coisa, né? Se a gente passa, você citou aqui o decreto que trouxe o isolamento, trouxe lá a questão da pandemia, questões de reflexões muito importantes, porque eles dão realmente ao cidadão um pânico, digamos assim, um estresse, uma ansiedade em cima disso. Então a gente tem, por outro lado, como é que vai ficar a escola, como é que ficam meus filhos, né? Como é que fica a escola. E, por outro lado, a escola pensa, poxa, eu não tenho estrutura para dar aula online, porque as escolas, hoje em dia, foram pegas de surpresa nessa questão. Não estavam estruturadas para isso. Algumas que já faziam nessa modalidade não tem grande dificuldade, mas tem um outro sistema de custo por trás. E aí o custo está agregado ao quê? A um planejamento pedagógico todo por trás, né? Então, na hora que você coloca, como você disse, dá linearmente um desconto, ruim em relação às escolas, de um modo geral, tá? E como eu falei antes, às vezes muro com muro, são duas realidades diferentes, e na própria escola, dentro da escola, dos níveis de educação da escola. Porque não necessariamente o custo da educação, porque você vê a escola como um todo, você planeja as unidades, as séries, né? No nosso caso, quando a gente faz o planejamento, a gente planeja as salas, as séries, depois os níveis, né? E depois a escola como um todo. Então a gente sai passando todo isso aí, e depois faz o caminho contrário. E com base nisso você entende a escola como um todo, uma coisa que compensa na outra e tal. Mas na hora que você vem e pensa assim, 30% de desconto, educação infantil e ensino médio, né? Você pode ter quebrado a escola, né? Simplesmente assim, não tem outra coisa. Você pode ter chegado e decretado o fim daquela unidade educacional. É uma temeridade, né? Na hora que você tem, você sabe, o Carlos também tem conhecimento, não sei se todos que estão nos ouvindo também têm, mas muitas escolas têm, em média, 70% dos seus custos alocados em folha de pagamento direto, né? Algumas estão mais estruturadas, outras menos estruturadas. E aí a gente vai para um outro lado, vamos pensar em escolas confessionais, que ainda que agregam outro valor da formação cristã, do acompanhamento, do pedagógico e tal. Você ainda agrega mais valor. Então, aí esse percentual, às vezes, também sobe um pouco mais de 70% para você fazer. E aí a gente pensa, se eu tenho 70% em folha, então tira 30%, o resto eu estava nos meus custos, todos os outros custos, e uma pequena margenzinha para investimentos da escola. E se eu tiro 30%? Não consigo nem pagar a folha. E aí eu não estou falando nem da folha que ela vai se repercutir lá na frente, porque a gente está falando do agora. E a gente está falando da necessidade dos pais, eles querem agora. E tem muita gente. Claro, a gente entende, tem muita gente que foi demitido, teve gente que teve redução, porque entrou na linha do governo federal, daquela questão de redução, e as pessoas passam a receber 30% do salário com suspensão de contrato de trabalho, e etc. Isso acontece mesmo, né? Mas trazendo esse impacto para a escola, na hora que eu chego e tiro todo o restante, eu não consigo pagar a folha. E depois, algumas questões vão se perdendo do pedagógico, que vão ser compensados lá na frente com cargas horárias adicionais.
Até porque, na grande maioria, Ricardo, Carlos e para todo mundo, quando a gente sabe que em março, em muitos estados, né, na maioria dos estados, a partir de março houve a suspensão das aulas. Então, a gente tem lugares que suspenderam 12 dias, tem lugares que suspenderam 18 dias, né, 10 dias, dependendo do estado. E essas aulas foram suspensas com a obrigação de serem repostas. Então, esse é um ponto que precisa ser pensado. Guardem aí essa observação. A gente teve estado que mandou dar, logo no início de abril, férias. Então, a gente suspendeu em março, como não estava resolvendo, você dá férias para o pessoal. Né? Então, você tem uma situação, férias, abril. Tem outros estados que disseram, não, as férias são em maio. Então, você tem agora uma situação de escolas que todas suspenderam em março, algumas entraram em férias em abril, algumas entram em férias em maio. Eduardo, mas isso não tem nada a ver com desconto. Claro que tem a ver com desconto, porque é tudo fluxo financeiro, né? E aí você pensa ainda no planejamento pedagógico, porque essa escola que ela deu férias antecipadas em abril, ela desestruturou o pedagógico dele, gente. A escola está quebrando a cabeça de como refazer o pedagógico. A escola que deu férias em maio, né, os estados que chegaram e deram férias em maio, elas ainda tiveram o problema de abril todinho, recebendo ligações quase todos os dias, pedindo desconto, e vou tirar meu filho, porque é grande assim, vou tirar meu filho. Como principalmente na educação infantil, porque você tem um tipo de obrigatoriedade, que ele vai até determinada idade, né, até 5, 6 anos, se não me engano, o aluno fica ali na educação infantil, 7 anos em diante, ele tem a obrigatoriedade de estar estudando, é obrigação legal. Então o pai tira dali e diz, vou tirar meu filho. E aí a escola? Então, a gente entendendo contextualmente, o linear, de início, Ricardo, eu concordo com você, eu sou completamente contra, e aí não como legislador, não tem nada disso, né? Eu sei que os legisladores estão em cima da lei, estão trabalhando em cima de lei, e a gente está em cima do que a gente tem da escola, do mercado. Como especialista da área de gestão educacional, a gente entende que na hora que a gente faz isso, a gente pode realmente decretar o fechamento de várias unidades escolares. Como é que... Pode falar. A nossa intenção não é avançar tanto nas questões tão jurídicas, né, e trazer a questão prática, como é que a gente está lidando, né? A ideia é como que nós, na Monelo Advogados, como que a Aldisa tem orientado e também percebido algumas escolas. Eu queria trazer, porque toda essa questão do desconto, toda essa questão da prestação de serviço, ela é linkada em questões legais, contratuais e regulatórias. No aspecto regulatório, o MEC, na minha leitura, ele até agiu rápido, em linhas gerais, né? Tanto que ali em 17 de março, eu estou tentando localizar aqui, houve uma portaria que trabalhou, discutiu, né, orientou a questão permitiu a substituição das aulas presenciais por meios digitais enquanto estivéssemos na pandemia. Lembrando que a situação de calamidade pública da pandemia está jogando até dezembro, hein? Olha como isso pode ter um desfecho. É claro que as questões locais vão se regulamentando. No dia seguinte... importante, Ricardo, desculpa, deixa eu te atrapalhar, é importante colocar que também, nesse momento, você está... houve a suspensão da obrigatoriedade de dias letivos, mas não de carga horária. Né? Então, vai só complementar a tua fala aí. Eu não queria quebrar teu raciocínio, é só para você complementar em cima disso aí. Mas essa sua chamada é muito bem lembrada, porque vai mostrando que a obrigação de prestar aquele serviço continua. Né? Exatamente. Depois eu vou entrar no detalhe com vocês da questão e aí vou jogar um pouco para o Eduardo, né, como eu olho para a educação infantil até o ensino superior, né, para discutir algumas nuances. Mas o Conselho Nacional de Educação, né, o CNE, dentro do MEC, emitiu uma nota de esclarecimento logo na sequência dessa portaria, onde tratou ali da competência do sistema de ensino, e aí é importante a gente lembrar que o Sistema Federal de Ensino é composto pelo Plano Nacional, Estadual,
municípios e também o Distrito Federal, de modo a autorizar, né, para que eles, eu digo assim, essa nota teve um condão, primeiro importante, de fomentar que âmbitos de estados e municípios disciplinassem a educação à distância, e aí eu até anotei aqui a questão. Veja, o ensino fundamental, a educação fundamental, médio, EJA, educação especial e o profissional técnico em nível médio, né? Então, óbvio, não ficou ali a questão, talvez, de alguns detalhes. O que fez com que estados e municípios começassem a disciplinar. E teve um primeiro ponto importante, que, com base nisso, alguns estados foram para canais de televisão levando conteúdo, escolas começaram, sim, a se sentir, olha, eu estou diante do problema, e veio uma primeira solução, que é essa migração, né, essa mudança digital para as nossas escolas. E é interessante, porque isso é o que a gente vem percebendo. Não podemos tratar, ainda dentro da mesma escola, o infantil como a educação, o fundamental 1 e 2, como o médio, e fica uma recomendação. Depois vocês podem buscar aí nos nossos canais todos esses documentos, mas aí, indo além dessa questão do MEC, o regulatório, Eduardo, porque muita gente tem falado, olha, eu vou conceder desconto. Primeiro, nós não somos contra a concessão de desconto. Pelo contrário, se vocês verificarem na nota da Monello Advogados, nós até consideramos isso. Mas antes da concessão do desconto, lembrando que nós temos uma estrutura contratual. Por mais que tenhamos a crise, nós temos que ter a parcimônia e a habilidade de lembrar que nós estamos falando de relações também jurídicas. Então, nós temos os problemas das famílias, e aí eu voltaria a falar, a habilidade das relações, e eu falo com muita tranquilidade aqui, percebemos muitas entidades a falta da habilidade, né? E muitas vezes põe-se a prova ali, e até a perda do cliente, por uma grande falta de habilidade na comunicação, que derivado, muitas vezes, da falta de um planejamento. Então, nós temos um contrato educacional pautado na Lei 9.870, e a lei é muito clara. Existe uma anuidade ou semestralidade, no caso do ensino superior, que eu vou dividir, eventualmente, em parcelas. Mas essa divisão é fluxo de caixa para o cliente e para a nossa escola. O que significa é que eu orcei para o ano toda uma estrutura que vai me custar 12 meses. E diga-se de passagem, para alguns, vai passar de 12 meses. Eu vou entrar em 2021, para algumas situações, com cases de 2020 ainda, a serem resolvidos. Então, a questão do desconto linear, ele é injusto e muito perigoso para as entidades e pode não resolver o problema, nem das famílias e nem das escolas. Então, eu queria também, Eduardo... Deixa eu te falar um complemento. Não resolveu o problema. O Carlos está querendo falar, eu já cortei ele. Vocês não estão deixando. Tá bom. Eu acho que, assim... É porque é um assunto muito empolgante. A gente tem que ver a situação de um ponto de vista comercial e do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, a lei, como o Ricardo colocou, é muito clara. A gente fala de anuidade, que é dividido em mensalidades, né? Então, quando o pai vem, eu vou cancelar o contrato, já que não está dando aula, eu não vou pagar esse mês. Eu acho que a escola tem que ter a habilidade e o contato, e aí não vou falar o corpo a corpo, porque não pode, mas tem que ter um canal de comunicação com os pais para explicar a legislação em si. Porque os pais não entendem ou não querem entender, e aí eu estou falando da questão legal, que existe um contrato de prestação de serviços, e esse contrato ele é a entrega do ano letivo. Mesmo que eu fique aquele mês ou aqueles 2 meses sem a aula presencial, eu vou ter que entregar aquele ano letivo, seja por meios
tecnológicos, seja por depois estendendo carga horária em julho, em época de férias, mas o ano está ali, tem que ser concedido do ponto de vista legal, tem que ser entregue. Então, não há que se falar em cancelar ou suspender um contrato que nós estamos falando de uma anuidade. O segundo ponto é a questão comercial. É lógico que nesse momento de crise, os pais recebem menos renda, alguns são demitidos, e aí é o que o Ricardo colocou, que eu acho que é importante. O colégio não pode deixar de ter um canal de comunicação caso a caso, pai a pai, situação a situação, para que seja resolvida a questão de descontos, e não um desconto linear. Você sair dando um desconto linear, tem toda uma questão de fluxo de caixa envolvida, e que talvez não fosse o caso. O Fernando Policielli, ele colocou uma dúvida aqui, que eu acho que eu vou aproveitar o gancho. Ele falou assim, em Minas não tem lei, mas foi dirigida uma nota técnica 01/2020 pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Minas, vinculado ao Ministério Público do Estado de Minas, que orienta o desconto de 29,03%. Então, existem alguns estados que já mandaram conceder o 30%, acho que saiu hoje no Ceará. No Ceará. A minha pergunta é, até que ponto essa lei municipal ou lei estadual sobrepõe a lei 9.870 de cunho federal? Como é que as escolas podem lidar com esse tipo de situação, de se defender em relação a descontos lineares, tendo em vista tudo isso que foi colocado? E, bom, enfim, o que o Ricardo e o Eduardo têm a dizer sobre isso? Carlos, veja só. Primeiro, são números mágicos, né? Esse pessoal... de onde tiram, né? De onde tiram esses números mágicos, né? Me preocupa bastante. A gente tem discutido isso por causa da formação de custo. Eu vou voltar ao que eu falei logo no início, na abertura, assim, eu citei a questão da planilha de custo, né? Eu comecei a fazer planilha de custo em 1990, se não me engano, 90, 94, 92, por aí, né? E a gente começa a discutir, aí depois já veio a 9.870 com mais diretrizes da planilha de custo, com uma orientação sobre isso. Aquela planilha de custo é o ciclo que você faz. Por trás da planilha, para você chegar na planilha, Carlos conhece muito bem, a gente desenvolveu uma tecnologia sobre isso, toda a estrutura, tem um cálculo dos detalhes da escola. Então, nos detalhes, como eu falei, a gente vai ver salas, a gente vai ver séries, níveis, etc. Eu vou me abster essa questão aí que você falou. Na hora que orienta um número mágico, eu acho muito perigoso. A gente pode chegar num cálculo que vai dar 30%, 10%, 15%, 5%, seja qual for o número linear, a gente pode chegar nesse cálculo, né? A gente pode chegar sim nesse cálculo. Em várias reuniões que nós tivemos, por exemplo, a gente chegou em reuniões onde a gente conseguiu calcular que na educação infantil ia dar 30% na escola, conseguia dar 30%. Na outra, falando ainda de educação infantil, ela só conseguia dar 20%. Na outra, discutindo o assunto ali, ela conseguia dar 15% de desconto, tá? E aí algumas deram um pouco mais, conseguiram dar um pouco mais, etc. E aí, seguindo, vamos dizer, lá no médio. No médio, a maioria das escolas, quando vai conseguir dar algum desconto, é bem pequeno, né? E aí chegaram perto de 10%. Então, teve escola que adotou. De infantil ao fundamental 1, eu vou dar X%, 10, 15, 20. De fundamental, anos finais até média, eu vou dar X%. E teve escola que adotou o valor linear. Não, eu vou dar tantos por cento de desconto para todo mundo. Tá? O que me preocupa não é o valor linear que a gente está discutindo aqui. Pode até ser dado linear, mas com base na planilha de custo. Exatamente. Numa reprogramação. Desculpe, Ricardo. Qual é o impacto disso, né? Exato. Então, com base numa orientação, num cálculo. Se eu fiz o meu dever de casa, ano a ano, setembro, outubro, por ali, quando a gente fecha as estimativas das mensalidades, né, das anuidades do ano seguinte, se eu fiz o meu dever de casa, sentei ali, fechei minha planilha, fixei minhas mensalidades, e aí eu posso usar orçamento com base zero ou pensar em orçamento histórico. Eu posso usar esses dois dinâmicas ou qualquer uma outra, mas digamos que eu usei meu histórico, que eu tenho a quantidade de alunos, uma certa frequência de alunos,
eu posso fazer minha análise que eu estou perdendo aluno, estou aumentando aluno, e aí eu faço o meu planejamento com base nisso, e vou adequar isso aí ao meu pedagógico, né? Então, a gente uniu o pedagógico com o financeiro, fez a estrutura. A gente tem uma outra questão, que foi até colocar aqui, eu já tinha notado aqui também, que é um itemzinho chamado inadimplência, né, que já é galopante na educação, e agora com a Covid ela teve um impacto maior ainda. Aí teve gente que lá antes, está devendo fevereiro, e disse, não, mas eu quero desconto porque é um absurdo, a escola não está dando aula. Sim, mas em fevereiro a escola estava dando aula normal e o pai não pagou, né? E eu quero que o desconto seja retroativo a fevereiro. Como é que o desconto é retroativo a fevereiro? Né? Então, são todas essas considerações. Então, vamos lá. Aí, na planilha de custo, eu fiz minha planilha, eu fiz meu orçamento, e aí, se vocês me permitem, eu vou aprofundar um pouco mais na análise, né? Talvez eu demore um pouco mais, mas pode me interromper. Eduardo, só antes de você começar, deixa só a Célia está perguntando se vai ficar disponível no Face. Pessoal, isso aqui vai ficar disponível no Face e a gente vai colocar no YouTube, tá? Então, vocês vão poder ouvir tudo depois. Viu, Carlos? Oi. Eu vou responder já algumas questões que o Marcos, que o Sandro estão colocando. Eu ia falar, antes do Eduardo começar, eu queria, como eu disse, a gente tem o aspecto comercial e o aspecto legal. O Eduardo falou muito aí da questão da planilha de custo, e eu reforço, o Sandro tem uma pergunta no aspecto legal e tem uma pergunta no aspecto comercial. O Marcos colocou aqui, o problema também da linearidade é que existem outros descontos já concedidos assistenciais. Exatamente, nós vamos falar disso. Caso a caso, solicitando documentação que comprove redução de renda. Então, eu estou aproveitando esse gancho do Marcos, Eduardo, para você entrar no que você ia falar aí. Eu acho que essa é uma boa estratégia, ou não? Sim, com certeza. Porque quando a gente está falando de planilha de custo, a gente tem uma obrigação legal. Uma planilha de custo é uma obrigação legal. Mas se a gente simplesmente fez a nossa planilha de custo para atender aquilo ali, da legalidade, peguei a minha planilha, botei numa gaveta, não serviu para nada. Serve para que se eu tiver uma fiscalização, está aqui minha planilha, né? Eu vou lá, como eu já fui pessoalmente várias vezes em vários PROCONs, aí defender planilha de colégio, discutir, explicar, né? Como já atendi pais e responsáveis de faculdades e colégios para explicar quais eram aqueles custos e tal. Que eu não sou a favor de expor as planilhas, mas explicar sim, quando for solicitado, né? Claro. A planilha de custo, para a gente, é uma ferramenta gerencial, né? Então, essa ferramenta gerencial, ela vai atendendo a parte da legislação e ela vai atendendo a parte da gestão. A gestão, ela está vinculada a quê? Ao meu pedagógico dentro do mercado educacional. A gente não pode deixar de dizer e de considerar que é um mercado educacional, né? Por que mercado educacional? Abrindo um parênteses, na minha explicação, eu tenho escolas de pedagogos, né, fechados, formados por pedagogos. Eu tenho escolas de instituições religiosas, independente de credo. Dessas escolas pedagogos, dessas escolas que podem ser sem fim, com ou sem fins lucrativos. As sem fins lucrativos ainda podem ser filantrópicas, então a gente vai agregando estratégias, quer dizer, eu tenho uma obrigatoriedade legal e vou agregando estratégias em cima de cada uma dessas dificuldades que eu preciso passar. E aí eu tenho uma outra escola que é do empresário da educação, que a gente também tem no mercado, o empresário da educação, que tem a escola como um negócio, ele tem outras empresas e também tem uma escola que vai ganhar dinheiro. Não estou dizendo que ele não vai dar aula, ele vai dar aula, mas é uma visão diferente da formação pedagógica. Então, cada um desses momentos precisa ser analisado. Na hora que você traz lá a planilha de custo como ferramenta gerencial, então, se eu tenho a minha planilha de custo, eu fiz a minha ferramenta gerencial, com base nela, eu fiz um orçamento. E aí, o que é que a gente pensa? Quando a gente fecha escola, eu penso orçamento anual, porque eu tenho anuidade escolar. Em algumas faculdades, usam-se semestralidade escolar. Né? Tem vantagens e desvantagens nos dois aspectos, né? Tanto para um como para o outro. Na hora que eu fechei isso aí, Carlos, como você estava dizendo, tá, e aí, como é que a gente tá? Como é que a gente faz? Dá para fazer esse desconto linear? Voltamos à discussão, tá? Se minha planilha permitir, se minha programação permitir. Onde que a gente vai se aprofundar?
Gente, eu chego num determinado ponto, quais são as opções que eu tenho para reduzir? Eu tenho uma pressão dos pais, e eu não estou falando de justiça, de nada, eu tenho só meus pais, meus clientes, pais de 5 anos, de 10 anos de casa, de 12 anos de casa, muitas vezes. Voltou? Né? Desculpa? Não, o Carlos travou, né? Ah, mas eu posso continuar falando? Eu acho que o pessoal está ouvindo a gente. Sim, estão dizendo que estão ouvindo. Então, vamos lá, é só o Carlão que caiu. Então, na hora que eu tenho esses pais, eu vou atender os pais, porque eu tenho meu relacionamento, minha responsabilidade em cima com aqueles pais. Então, como é que a gente vai atender naquilo ali? Independente da situação legal, eu vou, de fato, atender às minhas necessidades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o custo. Tem uma pressão, tenho que dar desconto. Aí chega num consenso, vamos dar desconto. Esse é o primeiro consenso. Porque o outro pode ser, nós não vamos dar desconto, porque nós fizemos um cálculo de anuidade escolar, o que eu não pagar agora, eu vou pagar depois, né? Eu vou ter que cumprir e eu não vou dar desconto. Eu estou fazendo simplesmente o meu cálculo e não vou dar desconto. Isso pode ser uma estratégia. Vou dar minhas aulas no pedagógico online e tocar o barco e enfrentar as dificuldades, ter ou não perda de aluno, porque aí também depende do meu relacionamento, da minha qualidade pedagógica. Isso é uma questão, tá. Mas a gente pensou na outra, né? Que é eu vou dar desconto. Sim, eu vou dar desconto. Quanto que eu vou dar de desconto? Aí eu inverti a pergunta já várias vezes em várias reuniões que eu participei. O pessoal diz, então quanto que a gente dá? Aí eu pergunto assim, não, quanto que a gente consegue dar de desconto? Essa que é a questão, gente. Porque quanto que eu vou conseguir dar de desconto? Porque aí eu volto aos meus cálculos, eu tenho que ver, infelizmente, será que eu vou ter que suspender auxiliar de sala, por exemplo? Será que eu tenho que suspender auxiliar de coordenação? Porque, por outro lado, legalmente, eu tenho aqui a linha emergencial do governo federal, que me dá um aporte financeiro, se for necessário, e eu tenho aquela parte do empréstimo da FOPAG até 2 salários mínimos. E tenho a legislação que me permite agora a suspensão temporária de trabalho, também tudo por causa dessas questões de Covid, né? A gente está falando disso aqui tudo por causa desse momento. Então, se eu vou dar o desconto, eu vou me trabalhar com o que é que eu tenho. Se eu tenho isso, tenho reserva suficiente na escola, ou no grupo educacional, porque a gente também tem discussões com vários grupos educacionais, escola 14, 15, escola com grupos com 20 escolas, como as escolas pequenininhas, escolas de 1, grandes, médias, pequenas, então cada um tem sua realidade. Na hora que eu vou fazer o meu cálculo, mas todos têm que fazer o seu cálculo, tá? Então, na hora que eu vou fazer esse cálculo, eu tenho condições de dar 10% de desconto. Mas para eu dar 10% de desconto, eu preciso suspender coordenação, suspender o contrato de coordenação, suspender contrato de auxiliar, suspender tal, aí eu vou fazer umas suspensões. Eu tenho que dar férias, naquelas férias para aqueles grupos, grupo de risco, porque também a legislação me permite, né? Eu dei por grupos, então eu justifico que eu dei férias para esse grupo de risco, eu dou férias para esse pessoal, tal. Então você começa a ver como reduzir a sua tributação. Para melhorar o fluxo de caixa, tem a questão do FGTS, eu posso dividir meu FGTS, e eu sugiro que não passe da divisão desse ano, tá, gente? Porque você vai comprometer. O próximo ano já está comprometido econômico-financeiramente, independente do pedagógico, mas ele já está comprometido econômico-financeiramente, tá? Então, o impacto desse ano vai ficar lá na frente também. Então, eu vou dividir meu FGTS, então já divido o FGTS agora, estou viabilizando o fluxo de caixa, eu consigo dar as férias coletivas, eu consigo suspender o contrato de trabalho, eu consigo reduzir custos administrativos assim. Teve escola que perguntou, mas Eduardo, mas eu vou ter um custo muito alto para montar uma estrutura de online, que eu não tenho, para o professor gravar, para ele vir aqui, eu preciso cobrar sobre isso. Eu disse, não pode, porque aí entra na questão de risco do negócio, né? Isso não estava planejado, mas está no risco do negócio. Isso é um fator econômico que não tem desculpa, eu não posso cobrar, que eu podia dar o desconto agora para o pai e depois cobrar lá na frente de volta. Pai, eu te dou um desconto agora, mas em setembro você me paga de volta, tá bom? Aí não seria desconto, né? Aí seria só compensação de forma de pagamento, que é uma outra modalidade que nós não estamos discutindo aqui. Então, na hora que eu fiz isso aí, só para concluir, eu preciso analisar também
a minha repercussão da inadimplência, que a gente, na verdade, a gente tem uma repercussão só no primeiro mês, que é o mês de abril, né? E já tem maio agora, muitas escolas recebem dia 5 de maio, né? Então, eu tenho que também analisar isso aí para dosar, para ver como é que é o histórico na inadimplência. Aí eu consigo chegar no percentual, seja ele linear, ou seja ele, de fato, calculado por nível dentro das prerrogativas, tá? Então, isso é a questão de gestão. Eu tenho que alinhar com o meu pedagógico, tenho que sentar o pedagógico, sentar com a diretoria. Por isso que a gente instaurou vários, vocês sabem, participam também de comitês de gestão, de conselhos, que a gente faz isso. Criamos comitês de crise em alguns lugares para que isso seja discutido, de maneira que você consiga passar esse problema. E passar o problema sem deixar o seu aluno sem que o seu aluno tenha perda pedagógica, porque já tiveram os dias de março, né, que vão ter que ser recuperados depois. Nesse contexto, a gente vai ter, vou me valer do que eu tenho hoje disponível para poder, né, conceder ou não desconto na mensalidade escolar. Gente, todos sabem que é muito mais simples assim, o pai chega e diz, não, mas não está tendo aula, eu quero desconto. Isso é um motivo. Se eu perdi renda, eu quero desconto. Opa, eu perdi renda, eu quero desconto. Se eu sou uma instituição filantrópica, né, que eu posso ter ajustado minha filantropia, eu posso pegar aquele pai e ver se ele vai se encaixar em algum momento, né? Encaixou, tudo bem. Não encaixou, eu vou ver como é que eu vou trabalhar essa questão. Se eu tenho meu planejamento de desconto, porque eu posso fazer isso também, quando eu monto minha planilha, que eu monto meu fluxo, eu monto meu planejamento de desconto. Porque a gente que trabalha o tempo todo em escola, a gente sabe que existem várias e várias situações que a gente não prevê tudo. Então, se eu deixar sempre uma margenzinha no meu orçamento, uma possibilidade de faltar alguma coisa, que ela vai ser suprida, ou por um aumento de inadimplência, ou por qualquer necessidade pontual de desconto, então eu estou coberto em cima disso, tá? Então, esse contexto todo é que vai me dizer se eu dou, porque a primeira etapa foi não dou desconto, essa segunda etapa já é eu dou desconto, e aí vai me dizer quanto que eu dou de desconto. Não oriento de forma nenhuma, nós não orientamos, que eu siga simplesmente linearmente, a não ser nesse caso específico. Eu tenho um caso específico na legislação que me dá um impacto de 30% de desconto agora. Aí a gente vai fazer o seguinte, e no ano que vem, que eu tive os custos lá em cima e que eu tive uma redução de receita significativa, quando eu for fazer minha planilha de custos para 2021, como que vai ser essa minha planilha? Porque eu vou ter um impacto para 2021, eu vou ter que, possivelmente, aí vão ter outras brigas, porque os pais vão nos propor, vão não sei o quê, vão denunciar, mas possivelmente você vai ter um aumento de mensalidade, de anuidade, maior do que teria se fosse um ano corriqueiro. Por quê, gente? Porque você teve mais custos que você não conseguiu cobrir. Você teve um impacto muito grande na sua gestão que você não conseguiu cobrir. E você teve, por exemplo, que criar, como muitos professores estão se desdobrando, que não trabalham com tecnologia, né, não tem como fazer, estão se desdobrando para dar aula online. Né? Então, esses aspectos todos que eu queria falar sobre isso, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Tá? Eu não falei ainda, mas, se for o caso, fora essa legislação, existem os sindicatos das escolas particulares em todos os estados. E aí muitos sindicatos estão assim orientando, não, para manter força, ninguém dá desconto. Vamos levar isso, ferro e fogo, ninguém dá desconto, porque aí se uma der, as outras vão ter que dar. Por outro lado, aquele diretor, aquela diretora está recebendo todo dia ligação e está havendo uma evasão escolar, infelizmente, né? Uma grande evasão escolar. Tem instituições que tinham 1.000 alunos que agora estão com 900 alunos, quer dizer, saíram 100 alunos. Né? Eu quero aproveitar esse gancho, Eduardo. Eu acho que ficou claro para todo mundo que o nosso raciocínio é que não se deve dar o desconto linear de forma fortuita, né? Utilizar a planilha de custos como forma de, inclusive, de argumentar com os pais e analisar caso a caso. Mas aí eu vou aproveitar a pergunta aqui do Sandro, e aí acho que o Ricardo pode ajudar a gente. E nos casos... Eu não estou vendo as perguntas, tá, Carlos? Desculpa, eu não estou vendo as perguntas. Eu vou aproveitar a pergunta aqui do Sandro, e tem outras nesse sentido, é a questão, e quando vem o desconto linear por uma força de lei
municipal ou estadual ou notas orientativas? Como é que os colégios têm que lidar com isso? O município ou o estado, ele pode legislar sobre isso ou é uma função da União? Se pode, qual é o caminho que o colégio pode... Porque, assim, ficou claro, o desconto linear, ainda mais números mágicos, é uma coisa meio fora de contexto. O colégio tem que analisar cada uma ao seu... Mas e quando vem uma imposição legal do estado ou do município? Qual é o caminho que o colégio tem que tomar? O que se deve fazer quando vem uma imposição? Primeiro, legislação municipal ou estadual, ou se for por uma nota técnica de PROCON, ainda que não virou uma lei, como é que os colégios têm que lidar com isso? Acho que é uma questão mais política, jurídica, como é que isso, Ricardo, pode... Eu acho que o Eduardo, ele trouxe vários pontos ali e aprofundou bastante a questão do desconto. E assim como o desconto, essas outras questões também nós temos que analisar individualmente. Nós estamos atravessando um desafio enquanto sociedade, enquanto setor de educação, porque alguns estão sendo escolhidos para pagar essa conta. Então, e o Brasil não é a primeira vez que, num momento, os heróis são os policiais militares, no outro momento, os profissionais da saúde. E quero dizer, esses são heróis sempre, né? Saúde, a segurança, a educação vai muito mal no Brasil, na maioria dos lugares, e nós temos inúmeros órgãos que, com fito extremamente político, querem jogar o ônus para as nossas escolas. Essa é uma percepção que é importante. Por quê? Porque é o que vai nortear como que nós devemos nos comportar com os nossos clientes, com a nossa comunidade, com os órgãos de regulatórios e também com o judiciário. Hoje, Carlos, o que a gente tem visto? Nós temos em alguns estados, como foi o Ceará hoje, que determinou linearmente a concessão de descontos, eu não me recordo o percentual, nós tivemos todos na base de 20% a 30%. Aliás, um número infundado, né? E causa espécie, me surpreende, e eu falo com certa tranquilidade. Eu vejo que, infelizmente, muitas vezes o próprio judiciário faz uso político do seu poder. Quando alguém que tem o poder da jurisdição trata centenas de escolas da mesma forma, ela fere outros princípios, inclusive constitucionais, da minha leitura. Veja, então essa situação já vem pipocando. Em alguns lugares, decisões judiciais, outros lugares no âmbito administrativo, de órgãos de defesa do consumidor, mas nós temos que lembrar o seguinte, como alguém colocou ali no chat, o que regulamenta o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço, é a Constituição Federal e a Lei Federal. Os sistemas de ensino se organizam em níveis. Isso, veja, uma questão é quem cuida, vamos falar da educação infantil, da educação básica e quem cuida do ensino superior. Isso a lei, desde a LDB, ela já separou bem e funciona muito bem. E não é só na educação, na saúde, na assistência, várias outras políticas públicas são descentralizadas e é um bom exemplo no Brasil. O problema é que quem legisla sobre a questão pedagógica, o funcionamento, ou até questões práticas do dia a dia da escola, já quer legislar sobre a prestação de serviço, sobre norma civil, sobre norma tributária, sobre norma de consumidor. E isso é prerrogativa em âmbito federal. E já existe uma lei. Existe a Lei 9.870. Atividades escolares, a 9.870, e outras tantas, além da Constituição. Então, para mim, resta claro que é ilegal qualquer pretensão de estados ou municípios legislarem ou normatizarem acerca de preço de mensalidade escolar, porque já existe uma lei federal para tanto. Agora, a gente também tem que ser prático. Bom, Ricardo, isso vai acontecer,
vocês estão falando, o Eduardo falou para dar desconto sobre tal situação, o Carlos sobre tal situação, análise, mas e aí? Né? A coisa está, o incêndio está pegando aqui na minha escola. Você precisa da retaguarda jurídica. Ao mesmo tempo que você precisa da retaguarda da sua assessoria contábil, financeira e gestão, você precisa de retaguarda jurídica. Por quê? Por isso que a gente apoia os comitês, hein, Ricardo? Que a gente cria esse comitê, porque se discuta todas as áreas. Calma, você fala daqui a pouco. Não me interrompa o raciocínio. Então, é fundamental que as entidades já se preparem para uma alta da judicialização. E para isso eu trago o seguinte: o Ministério da Justiça, que tem a coordenadoria que orienta os PROCONs de todo o Brasil, já se manifestou pela negociação individualizada, ressaltando que a lei federal disciplina o serviço educacional e a fixação das mensalidades ou das anuidades. Por outro lado, o Ministério Público, em âmbito federal, também se posicionou que é inconstitucional qualquer pretensão das Assembleias Legislativas, ou seja, dos estados, de legislarem quanto a isso. Ou seja, então vai ficar esse empurra para cá, empurra para lá, e o Eduardo foi feliz quando colocou os sindicatos. Nós temos sindicatos que eles falam no âmbito geral, mas o sindicato não sabe a dor da sua entidade, ele sabe do geral, as linhas gerais. E é importante que tenhamos os sindicatos na negociação pelo setor, mas a gente precisa lembrar que a negociação individual, seja com os funcionários, seja com os pais, é fundamental que considere as questões específicas das suas entidades. O que nós temos também percebido na Monella Advogados, ao passo que chegam para nós clientes pedindo para formalizar essa concessão de descontos, esse regime transitório, temporário, nós temos situações onde o cliente, veja, nós temos entidades que estão pegando 3 meses, deixando de cobrar 50% e vão parcelar esses 50% dos 3 meses até o final do ano que vem. Isso é possível? A Lei 9.870 não veda, desde que não prejudique o consumidor e desde que não extrapole o valor da anualidade ou da anuidade. O Código do Consumidor também dá isso. Então, há ferramentas para negociação. Mas o que eu também quero trazer para vocês, de uma certa provocação, e depois passar para o Eduardo, é que a gente também tem que fazer uma autocrítica, que boa parte das escolas, desculpa a expressão, talvez possa parecer um pouco exagerada, levaram a porrada do cliente, ficaram neutralizadas e sem ação. E aí eu vou também jogar para o Eduardo falar a questão do comitê, porque as entidades, o maior problema que eu estou percebendo são 2 questões que eu chamo aqui para vocês. Não é o desconto, porque o desconto ele tem um período, vai impactar no caixa. As entidades não se prepararam, não é para a Covid, ninguém se preparou para a Covid, todo mundo foi pego de surpresa, mas nunca pensa, na maioria não pensam em crise, como gerenciar crise, quais são as pessoas que vão mapear e diariamente discutir resolução dos problemas para dar soluções específicas. E a outra questão, que eu falei na minha abertura, é a comunicação. Se nós formos olhar a nossa relação com os pais como relação jurídica ou números, nós vamos quebrar, porque nós estamos numa situação de fragilidade emocional. Fragilidade não é só do consumidor, é o pai, a mãe, a família, o aluno. Então, a inteligência emocional está requerendo que as nossas escolas reaprendam. E isso é um desafio. Nós estamos percebendo, Carlos, que professores estão com dificuldades em aprender a modalidade à distância, que dirigentes estão com dificuldade em revisitar os seus processos, em saber quais são as pessoas-chave para rever ações diante da crise. Então, é fundamental que a gente tenha pessoas, aí vou já jogar a bola para o Eduardo, em comitês ou grupos de trabalho para isso, mas numa outra ponta, eu e o Eduardo já vivenciamos situações muito críticas em alguns clientes e o cliente encarou aquilo. Agora, nós temos clientes que não, ou entidades que chegam para nós, que têm dificuldade em atender um pai,
que o pai está no... E a gente não pode dizer, olha, alguém colocou ali no chat, e é verdade, inúmeros comerciantes, pequenos negócios, estão quebrando, estão sem fluxo e não tem como pagar. Quando nós falamos da crise também das escolas, a gente tem que lembrar que a maioria é honesta. A maioria quer pagar a escola. O público da nossa escola é a classe média e a média mais simples, muitas vezes, que faz todo o esforço para dar uma escola de qualidade que está na nossa escola. Então, a gente sabe que nós sabemos que tem essa questão, então a gente tem que aproveitar. Como? Estreitando nessa hora vínculos com a comunidade. E o Eduardo falou ali da escola empresarial, e nós não temos nenhuma oposição, faz parte, vamos dizer assim, do jogo, né, do game, do sistema. Está dentro do mercado educacional também, né? Está dentro do mercado. Agora, por que a minha escola demora para reagir a algumas situações e uma escola concorrente no meu bairro, ela consegue criar planos de financiamento, de incentivos, e aí, até já fazendo uma propaganda, nós vamos ter um webinar com uma parceira, uma consultora do nosso grupo, que é a Nilbe Ruggiero. Ela vai falar do retorno às aulas, não sobre o prisma da gestão, mas sobre a questão das metodologias, das tecnologias, do regulatório. A gente tem percebido que as escolas estão com dificuldades diferentes, mas não estão descendo nesse detalhe. Então, Eduardo, eu queria te mandar um pouco essa questão dos comitês, e também vocês dois quiserem comentar o que já foi colocado, chegou aqui no meu WhatsApp. E a educação infantil? Então, eu não posso olhar para a educação infantil como eu olho para o Fundamental 1, 2, ou para o médio e superior. Então, eu tenho que... e aí, a demora para agir, às vezes para um nível, uma modalidade, vai contagiando toda a minha carteira de clientes da escola. Só para eu passar a bola para o Eduardo, a gente começou esse webinar, a frase que a gente usou foi: é uma crise que é uma oportunidade, que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por quê, pessoal? A pandemia, lógico, traz crise para todo mundo, mas isso só está refletindo o que muitas escolas não tinham uma base jurídica e administrativa e de dados para enfrentar isso. Isso está ficando claro, porque aquela escola, e o Eduardo participa já de comitês há muito tempo nas escolas, aquela escola que tem uma planilha de custos bem estruturada, com uma base histórica, uma planilha de custos efetivamente operacional, gerencial, aquele colégio que tem uma assessoria jurídica específica, que sabe o que está tratando, ele está muito mais preparado para essa crise que veio. Agora, aquele colégio que não tem noção dos seus números, não sabe o quanto pode dar de desconto, o quanto não pode, não conhece a legislação ou não tem um apoio jurídico, aquele pai que liga querendo cancelar é a tensão emocional do momento. Você acabou dando desconto ou sai dando linear e não está preparado para isso. Aí eu faço esse meio campo entre a fala do Ricardo e passo para o Eduardo, o quanto as escolas estão preparadas ou não estão para enfrentar isso, como fazer para se preparar isso, porque se não for essa crise agora, e essa crise ela é o momento, mas ela vai se estender por um bom tempo de fluxo de caixa dos pais, de inadimplência dos pais. Outra, eu dar desconto pode ser uma estratégia para reduzir a inadimplência. Eu estou estudando isso nos meus colégios hoje, eu estou preparado para isso, né? Então, acho que... Oi. Só para passar para o Eduardo, muito boa a colocação, Carlos. Está nessa questão. Eduardo, acende uma luz aí que está eu vou pedir licença justamente porque aqui escurece bem mais cedo, né, do que aí. Então, eu já estou com iluminação que está parecendo estúdio aqui, ó, tem 2 abajures aqui, tem iluminação, mas o senhor estava preparado para a Covid? Opa, mais ou menos, né? Muita webinar, muita live, né? Mas o que eu queria trazer aqui para vocês também é que nós estamos olhando, e a fala do Carlos ela é muito importante. Todo mundo olha o financeiro, porque o bolso é a parte muito sensível do corpo, né? Das entidades e das pessoas. Mas essa questão da volta, o Carlos falou, por quanto tempo isso vai longe, isso impacta num planejamento, e aí o Eduardo vai falar da gestão da crise, do comitê, uma outra questão que é a gestão das pessoas. Não só dos pais,
mas nós temos funcionários, colaboradores, que muitas vezes nós também não estamos administrando da melhor forma possível. Então, eu trago alguns exemplos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Os nossos funcionários das escolas também estão com medo da perda do emprego, da renda, da esposa ou do marido que trabalha em outro lugar. E já está acontecendo em algumas escolas isso, né, Ricardo? Mas está acontecendo uma pressão. Algumas escolas que nós acompanhamos simplesmente pegaram o professor e falaram: olha, professor, a aula que você daria ali na sala, para o quarto D, por exemplo, você vai ali para o quarto na sua casa e vai fazer 45 minutos de videoaula. Então, as escolas estão estressando os seus professores, estão deixando de prender, e não estão tendo eficácia na metodologia. Tudo bem que a Nilve vai entrar um pouco nesse detalhe, mas o que eu quero dizer, há necessidade também de se verificar como estamos gerindo as pessoas. Algumas escolas, teve alguém ali que falou: posso fazer a suspensão do contrato do professor, ou contrato do assistente, do auxiliar? Veja, em regra, a possibilidade existe. Aí alguém ali também colocou: na minha cidade tem uma liminar que proíbe a aplicação da liminar ou da suspensão dos contratos de professor. Então, se tem uma decisão liminar, eu não conheço. Se há decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. O advogado pode recorrer, óbvio. Então, a escola vai. Agora, os outros deverão analisar. Por outro lado, nós também vimos o seguinte: teve gente que falou: eu vou fazer a suspensão de contratos, eu vou suspender aulas, eu vou dar férias, e não vou dar desconto agora. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou tendo o impacto do custo, de economia de custo, mas vou gastar lá na frente. De outro lado, tem gente que está fazendo o seguinte: chega para os pais e vem um discurso: olha, os meus custos, eles não diminuíram, eles até aumentaram. Aí, de repente, corta, sabe aquela rádio peão? Ou aqueles e-mails paralelos, grupo de pais no WhatsApp, que toda escola tem. Aí descobre: a escola tirou um monte de gente, suspendeu um monte de gente para baixar o custo. Então, esta preocupação das pessoas, das comunicações internas e aquilo, a coerência entre o que a entidade está falando com o que ela está fazendo é fundamental para não fragilizar a estrutura jurídica. Ricardo, deixa eu pegar essa sua deixa aí, mas aí eu volto lá atrás, quando a gente falou na planilha de custo como ferramenta de gestão e não só para atender uma legislação específica. Ela tem a legislação, mas eu pego isso e vou transformar numa ferramenta. Eu tenho a questão das linhas emergenciais que eu posso usar para que se defina, né, se eu vou ou não conseguir. Eu tenho que revisitar o meu pedagógico, ver o quanto eu vou conseguir dar em aula. Eu vou revisitar meus custos internos para ver o que é que eu consigo realmente reduzir, né? E aí sim eu faço o cálculo, voltando ao assunto, que eu faço o cálculo de um determinado desconto, seja ele linear ou não linear, mas com base em cálculos e em planejamento, tá? Então, só para a gente encerrar, para eu ir para o Conselho Gestor. Antes do Conselho Gestor, eu queria um outro ponto. A gente tem a dificuldade da educação infantil e a gente não citou aqui as atividades extracurriculares, que não estão alcançadas pela 9870 e que existe a contraprestação direta do pagamento pelo serviço. Muitas delas, inclusive, escolinhas e etc., né? Escolinhas de balé, escolinhas de judô, seja o que for, às vezes o contraturno, né? O integral, ou o contraturno, como é chamado em alguns lugares, tempo complementar em outros, tal, depende de como seja o nome. Então, na hora que eu tenho uma atividade ali que ela é complementar, para manter o aluno numa atividade, eu tenho contratação específica, aí sim eu entendo que esse valor deve ser suspenso o pagamento, né? E aí tem que se fazer o cálculo, talvez até de forma integral, essa suspensão do pagamento, ou talvez parcial. Volto a dizer, tudo é com base em cálculo. Não dá para a gente ter uma fórmula mágica, simplesmente aplicou a fórmula e resolveu. Mas com base em cálculo, e com os impactos nos profissionais ligados diretamente, ou seja, se eu vou suspender o pagamento 100% de uma atividade que seja
como diz, uma escolinha de judô, de natação, etc., eu vou suspender o contrato de trabalho daquele profissional vinculado diretamente àquilo ali, porque eu tenho que amenizar os custos, então eu tenho que fazer sempre essas composições, tá? Então, isso para deixar claro, para a gente não deixar a margem sem falar das atividades extracurriculares, que é muito importante porque a grande maioria das escolas tem essa atividade extracurricular e a gente entende que existe uma contraprestação direta sobre elas. E aí, seja pago em 10, 12 vezes, 9 meses, 11 vezes, depende, cada escola adota a sua situação. Eu tenho algumas questões que eu acho que existe a contraprestação, ela é como se fosse mensal, mas é como se fosse academia, por exemplo. A pessoa diz, mas é como academia, se eu vou, eu não pago, se eu não vou, eu não pago. E não é bem assim, porque a escola a gente entende integralmente, né? É um pouco diferente. Bem, eu acho que a gente pode ir para o comitê gestor. Nos comitês gestores, o que é que a gente entende de comitê gestor? O comitê gestor, nosso ponto de vista, como você participa comigo em alguns, a gente continua atuando bastante nisso aí, já formamos muitos, que já não participamos mais também. A gente entende, eu tenho que ter pessoas da área pedagógica, pessoas de frente de área pedagógica, eventualmente pode ser o diretor, a diretora daquela determinada escola, ou pode ser um representante pedagógico forte, uma coordenação, alguém que vai estar lá, um ou mais, né? Não existe um número mágico também, a gente até já calculou várias vezes, a gente sempre acha que 5 ou 7 é uma quantidade boa, consegue se discutir aquilo ali, mas não existe um número mágico, né? A pessoa do jurídico do lado, a pessoa da estratégia de gestão de finanças tal do lado, o contador para dar as informações, né? E aí a gente começa a discutir essas pessoas, né? E mais alguns, se for o caso, né? Para que a gente consiga discutir o tempo todo estratégias daquela determinada escola, daquela determinada instituição, né? Para que isso? Na hora que eu estou pensando na instituição, se eu tenho um planejamento encaminhado, na hora que eu tenho uma crise, eu estou com tudo planejado, tudo dentro de uma sistemática, eu tenho uma resposta, como você falou muitas vezes, muito mais rápida. Porque eu tenho meus números na mão, eu tenho a minha gestão na mão, eu sei como é meu pedagógico, e eu sei como tudo acontece. Então, o comitê gestor, como a gente fez vários, criamos comitê de crise e você começa a discutir, está acontecendo isso. Opa, quando a gente viu uma fumaça lá longe, você já diz, opa, vai chegar aqui o fogo. Então, vamos cuidar. E aí se discute bem antecipadamente as questões que conseguem se discutir antecipadamente, né? E aí você consegue com isso, sempre com base em cálculo, eu não seria diferente como financista, né? Com base em cálculos, a gente faz ali a orientação. Nos comitês gestores, que agora transformados em comitês de crise, o que é fundamental pensar ali no lado pedagógico? Você falou muito do o que vem para frente, no retorno às aulas. Tem situações de alunos que ficam na situação de risco, né? Vamos fazer um ponto aqui, discutir uma questão. Eu tenho um aluno que é em situação de risco. Ele diz, não, mas as crianças, de um modo geral, não tem risco, o risco é menor, etc. A OMS já disse, os governos dizem, etc. Tá. Mas as crianças que estão em situação de risco são crianças de risco. Aí o pai vai me dizer, mas eu quero, enquanto não se descobrir alguma coisa para se resolver, eu não vou mandar meu aluno. Não mando meu filho para aula. As aulas já recomeçaram, mas eu não vou mandar meu filho para aula. Nem um, nem outro. Aí vão acontecendo vários casos, várias situações. Como que as escolas vão se preparar para manter a atividade presencial e a atividade online? Eu não vou ter um incremento de custo aí nesse caso? Porque isso não está sendo pensado. Porque uma questão é quando eu consigo, com esses cálculos todos que nós nos referimos, reduzir de alguma forma o meu custo para que eu consiga conceder um desconto. Isso é uma questão. Mas aí quando volto às aulas, todos os custos voltam de uma vez só. E aí eu consegui reduzir, ele vai voltar. Claro que não tudo, porque aí é um momento também que os comitês têm a responsabilidade de repensar a estrutura organizacional, porque nós vamos voltar, mas espero que não seja para a mesma maneira de pensar, para a mesma maneira de gerir, né? Sejam novos modelos que nós vamos pensar lá na frente, né? Então, na hora que voltam os custos.
Sim, mas eu vou ter uma atividade complementar com horas extras daqueles determinados professores que vão atender esses casos específicos. Em canto nenhum, ninguém está vendo isso. É um custo que está ficando invisível, mas que ele vai pesar, porque ele vai como custo ou de hora extra, né? Ou ele vai de atividade complementar, e a escola não vai ter de onde tirar. Então, volto a dizer, o impacto vai ser no finalzinho de 2020 e principalmente 2021, o impacto disso é muito sério, né? Porque eu não vou me posicionar no lado pedagógico, não é nossa especialidade. Mas, de tanto participar em comitês, a gente vê que o pedagógico já começa, a gente já alertou, que começa a discutir aqueles pais que não vão levar de volta os filhos enquanto, por exemplo, não tiver uma vacina, né? Enquanto não tiver um remédio, já um protocolo correto, que é assim que cura, e etc. Então, isso é muito importante da gente trazer, né? Poderíamos depois fazer uma live só sobre isso, porque eu comecei a levantar possibilidades e novos planejamentos, dá bastante coisa, né? Já temos reuniões agendadas aí bastante para discutir isso. Então, o comitê gestor, com essa área, voltando ao comitê gestor, com essa área pedagógica estruturada, com o financeiro, com o jurídico, eu trabalho muito com o jurídico, você sabe, às vezes você está nas questões da advocacia, às vezes você está ali como Aldiza, mas você sabe, a gente faz o posicionamento e diz qual é o posicionamento jurídico. O jurídico diz, é esse. Tá, então, com base neste posicionamento jurídico, nós vamos traçar a estratégia. E aí a gente busca a estratégia, chama o pedagógico, conversa com o pedagógico e adequa o financeiro todo. Então, sempre o importante eu acho que o que a gente precisa sempre deixar aqui do nosso encontro. Eu ter os números na mão, eu ter a minha escola na mão, eu saber planejar, eu usar a planilha de custo como ferramenta gerencial ou como base de um orçamento. Esse orçamento ele precisa ser atualizado mensalmente, né, para que eu esteja sabendo como é que está. Carlos falou uma questão muito interessante que a gente também levantou numa outra reunião que tivemos na segunda, se não me engano, segunda noite, com uma rede de escolas. Olha, se a gente der um pouco mais de desconto nesse caso, a gente consegue segurar um pouco a inadimplência, né? Eu discuti com o diretor de uma grande empresa de cobrança de mensalidade escolar e ele tinha me dito, Eduardo, ele até me convidou para um webinar com ele, a gente está tentando conseguir agenda, mas assim, Eduardo, a gente vai continuar cobrando, porque a gente tem várias situações de cobrança. A gente tem a situação realmente do pai que perdeu o emprego tudinho, então esse que perdeu, ficou desempregado e que não vai ter condições agora de pagar, a gente vai analisar ele e leva para o comitê gestor do colégio definir. Agora, os pais que não perderam, que continuaram com a vida rotina, né, trabalhando o tempo todo, graças a Deus, muitas pessoas só passaram a trabalhar online, né, no home office e de uma maneira mais até trabalhando mais, como é o nosso caso, a gente tem trabalhado muito mais no home office, né, porque o tempo de avião que a gente passava, a gente agora passa discutindo. Então, na hora que você faz isso aí, esses pais, por que a gente vai discutir com eles? Né? Por que eu vou deixar de cobrar se eles virarem inadimplentes? Se eles estão tendo a mesma quantidade de renda? Por isso que o individual é muito importante. Tudo é no individual. O cálculo é individual, então se o desconto é individual, se ele vai ter alcançado, vai ser individual, as questões vão ser individual. E aí, quando eu estou falando individual, assim, não é pai por pai. Estou falando o conceito, tá? Então, conceito da educação infantil, conceito fundamental 1, conceito do médio, tá? Isso tudo discutido e, claro, no comitê gestor, que é a melhor orientação nesse momento. Não sei se respondi o que você estava me perguntando, Ricardo. O brilhantismo. Bom, entramos aqui nos 5 minutos finais, só para não deixar passa rápido. Só para não deixar sem retorno, nós temos aqui a Elda, falou, a Paraíba também legislou sobre os descontos. A Eliana, em Formiga tem um projeto de lei que será votado na segunda, dia 11 de maio, dizendo que terá que ser feito desconto linear. Então, acho que essas perguntas foram respondidas aqui ao longo do nosso momento, da questão da inconstitucionalidade das localidades legislarem, mas na prática a gente vai estar lidando com isso e tem que estar assessorado juridicamente. Como é que a gente vai tratar isso juridicamente com os pais? Acho que isso foi respondido, né?
O Marcos... Oi. Uma forma é lidar com os pais, inclusive a questão jurídica, a outra forma é com um PROCON, uma delegacia do consumidor. Sim. O Marcos perguntou aqui, os descontos lineares podem ser feitos através de pontualidade? Eu acho que também, de uma certa forma, a gente não respondeu diretamente essa pergunta, mas a gente deixou claro o quê? Que existe uma lei federal de precificação, que é a Lei 9.870, e a gente trabalha dentro dessa anuidade. Então, dentro dos comitês internos que a gente sugeriu aqui, que seja feito comitês multidisciplinares, cada colégio tem que ver a sua realidade. Então, eu vejo que não tem problemas vocês atrelarem desconto ao desconto pontualidade. Se for uma estratégia do ponto de vista legal, tá ok. Tanto essa estratégia como ou aquela outra que o Eduardo, acho que foi o Ricardo, colocou, que não paga agora, dá um desconto agora, mas depois eu vou cobrar depois por questões de fluxo. Tudo isso está dentro da legislação da anuidade. O Sandro colocou... Carlos, só fazendo parênteses. Nesse caso aí que o Ricardo colocou, ele não é desconto, tá? É até um aditivo contratual onde a gente muda o modelo de cobrança da anuidade, tá? Só para ficar claro, para não parecer que é um desconto, eu vou recuperar esse desconto. Não é esse caso, tá? Tudo isso. Então, é importante, assim, todas essas perguntas não foram respondidas de forma direta. O que eu quero deixar claro que não foram importante... Sim. Não, de forma direta que eu digo, podem surgir várias perguntas em relação a esses assuntos. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. O importante é que o pessoal entenda a base do que a gente falou, né? O Sandro, como vem o processo de cobrança efetiva e profissional nessa fase? Muitas instituições paralisaram totalmente o processo de cobrança e outros continuaram a cobrança com adaptações e maior sensibilidade. Foi o que o Ricardo colocou. Talvez não seja o momento de ficar uma cobrança mecânica, mas uma cobrança tete a tete, caso a caso. Carlos, se você me permite aí fazer um parênteses, novamente, eu sou a favor que continue a cobrança, sim. A gente precisa remodelar a cobrança, né? E seja ela interna ou terceirizada, ou as duas, tá? Porque a gente tem situações da cobrança que ela funciona desde fevereiro, tem inadimplência em fevereiro, março, porque as escolas, elas, na verdade, quando você faz a matrícula, né, normalmente essa primeira parcela, o pessoal diz, eu paguei a matrícula, não se paga a matrícula, né? Se você pagou alguma coisa de matrícula, tem que ser compensado imediatamente na primeira parcela da anuidade, então não existe esse pagamento de matrícula na configuração matrícula, né? Então, mas aí, aquela parcela, a partir de fevereiro você já tem essa inadimplência. Então, poxa, me devia fevereiro e março, não tinha essa questão da pandemia. Então, existem tratativas, existem orientações para se fazer. Talvez um custo menor, uma negociação, baixar um pouco dos juros. Mudar a forma de cobrar. Mais sensibilidade, como o Sandro coloca. Bom, com exatamente. Isso a gente talvez o nome seja realmente, como o Sandro colocou, sensibilidade na situação da cobrança, tá? Com isso, a gente respondeu aqui as perguntas, nós temos 3 minutos para finalizar. Com isso, Ricardo, se você quiser fazer as considerações finais, 1 minuto e meio, mais 1 minuto e meio depois para o Eduardo, e a gente encerra. Eu acho que se passar desse 1 minuto e meio, ninguém vai brigar aqui, não. Até porque as pessoas podem assistir um pouquinho mais nos nossos canais. Antes de falar, a Evelise de Souza ali, ela fala no caso das instituições com mais de 10 mil alunos. Nós temos clientes com 50, 70 mil alunos. Tem cliente com 110 mil alunos, Ricardo, lembra? 110 mil, deu trabalho para a gente poder chegar na concessão. Então, o que eu digo, Evelise, claro, cada realidade vai exigir uma política, uma tecnologia, um tratamento e um jeito específico de tratar. Hoje, nós temos muitas tecnologias para facilitar essas entidades que têm uma carteira muito grande. Mas na fala do Carlos, né, e ali um link ainda com o comentário, a pergunta do Sandro Mota, quando nós falamos em cobrança, é muito importante que não se perca uma habilidade interpessoal, está muito na moda, né, falar isso, né, as soft skills, que é a empatia. Por mais que possa parecer uma coisa difícil, criar empatia com quem está devendo para nós é saber como ele está passando. Tentar não simplesmente colocar uma coisa fria,
uma carta padrão. Então, essa fase é importante, seja para 2, 3, 5 ou 10 mil alunos, que de alguma forma se busque mecanismos, inclusive tecnológicos e humanos, para isso. Eu volto a falar, a Monella Advogados emitiu uma nota sobre a pandemia e os reflexos nos contratos educacionais e as parcelas, no dia 23 de abril. Está nos nossos sites, também nas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, da Monella Advogados e também logo no da Udisa. E nós colocamos como as orientações finais a adoção de medidas de cuidado e preservação da saúde, integridade e vida humana e sua comunidade acadêmica. Ao pensar já no pós-Covid, como bem falou ali o Eduardo, lembrando que nós estamos lidando com crianças, com jovens, com adolescentes, com pessoas, com adultos, colaboradores, que são vidas humanas. Toda negociação deve ser permeada em bom senso, equilíbrio, cautela e individualidade. Lembre-se dos seguros educacionais, canais de comunicação, formalização dos ajustes, se houve uma alteração no contrato, ou assim, que seja uma inovação, mudou uma cláusula, ou foi só algo transitório na parte estritamente financeira, formalize isso com a sua advocacia, com o seu cliente, sem misturar políticas que envolvem as aulas, o calendário e tudo, com os demais cursos livres. Lembrando que as nossas escolas, além de todos esses desafios, elas estão submetidas a um regulatório educacional extremamente amplo e complexo. Inclusive, é o tema da doutora Nilbe aqui conosco. Mas o que a gente, indo para o fechamento, o que eu posso garantir para vocês? Uma coisa eu garanto para vocês. Vai haver uma mudança importante no mercado educacional. E a mudança pode ser extremamente positiva para as nossas organizações. A forma como nós vamos nos organizar agora, enxergar a crise, e enxergar a crise e ficar focado nela, ou nas oportunidades, vai dizer muito como a minha organização vai sair mais forte, mais fraca dentro dessa situação. O voltar ao normal, que muitos pais, alunos, a sociedade fala, vai haver uma normalidade, mas haverá um novo normal, não será igual. O próprio Eduardo falou de home office, essa questão das videoaulas. Então, nós vamos ter, sim, forçosamente, uma migração para uma educação mais digital. O processo a Covid-19 foi o maior indutor da transformação digital nas empresas, nas entidades e nas pessoas. Então, é muito importante que cada uma das escolas percebam a importância de alguém dentro dela pensar na gestão da crise, mas também dentro da entidade e o pós-crise. Nós temos clientes que, eu tenho certeza, terão sucesso porque eles têm um comitê de gestão pensando para frente, pensando em 2021, 2022, 2023, e tem alguém fazendo a contingência, a gestão da crise nesse momento. Pensando, eu volto a falar, nessas habilidades interpessoais, as soft skills, porque isso também vai impactar o modelo educacional, seja da educação fundamental, seja do ensino. E a dica final que eu dou para vocês estejam alinhados, saibam que as escolas da sua cidade, no seu bairro estão fazendo, não se fechem nos seus muros, estejam atentos aos seus parceiros. O concorrente, ele não é inimigo. Ele, se trabalhar bem, ele pode ser um parceiro, como você ser um parceiro para ele, para ter um mercado equilibrado. E esteja atento, e aqui eu ressalto o papel essencial de entidades parceiras também da Udisa, da Monella Advogados, como a ANEC, a BIE, FONIF, que tem feito um trabalho de defesa do sistema e do setor com muito brilhantismo. E já convidando, viu, Carlos? Reiterando, o curso da professora Nilbe,
sobre o retorno às aulas e o aspecto regulatório, e também um webinar com o nosso sócio Eduardo Melo e o Dr. Custódio Pereira, que é CEO da Associação Santa Marcelina e presidente do FONIF, que estará conosco nos próximos dias aqui, enriquecendo. Um grande abraço a todos e contem conosco. Eduardo. 1 minutinho e meio, você me segura no minuto e meio pro Ricardo, ele demorou 5. É que o Eduardo falou mais que eu um monte de vezes. Bem, gente, o recado que eu queria deixar no final, realmente, é uma situação muito difícil. Volto a dizer, não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula... Estou vendo, Ricardo? Não existe fórmula mágica. As escolas devem ter, realmente, a situação de seus cálculos, de sua gestão, suas estratégias, tentar atender o seu pai sempre. Então, eu consigo dar desconto, eu calculo, eu vejo tudo. Os descontos podem ser pontuais, pode ser uma nova remodelagem de cobrança. Procurar não atender simplesmente uma linear, então, por que as escolas não dão tantos por cento? Isso sim, se for uma obrigação legal, e as escolas se replanejem, vão ter prejuízo em alguns lugares e vão ter menos prejuízo nos outros, né, porque vão ter lucro, mas menos prejuízo, e aí se organizem. Tentem buscar linhas de crédito do governo federal, aquelas que precisarem, não é só, eu vou aproveitar e vou pegar dinheiro emprestado, não é isso, mas é o momento, eu tenho um suporte, por outro lado, que pode se fazer, está demorando um pouco essas linhas, a gente tem várias instituições já tentando, trabalhando, mas está demorando um pouco para sair. Mas a gente tem a questão da folha de pagamento, que tem o benefício de eu manter dentro dos funcionários contratados, eu posso pagar um pedaço com linha do governo federal. Muitas escolas estão com medo porque vão passar a criar um endividamento, nunca tiveram, são escolas pequenas, ajustadas, já azeitadinha, e aí passa a ter um endividamento que vai prejudicar e elas vão demorar mais de 1 ano para sair disso. É importante que conversem com os pais, atendam os pais com o canal aberto. Os pais tenham paciência, porque as escolas também não estavam vivendo esse momento, ninguém esperava, né? A gente tem os filhos, eu tenho meus filhos, meu filho está estudando também, fica ligado no computador, 7 horas da manhã, hoje foi o dia todo, saiu quase agora. Mas tem que ter disciplina. Eu ensino meu filho em casa, a escola ensina matemática, português, inglês, a escola não vai ensinar meu filho a sentar à mesa, ter educação, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? As escolas até fazem, mas não é obrigação ensino a escola nisso, né? Então que a gente tenha um cuidado para isso, tenha disciplina para que a gente possa fazer. A gente sabe que não é fácil para os pais que estão em casa, né? Principalmente para aqueles que tiveram baixa renda, mas pais, olhem do outro lado, a escola não é contra vocês que escolheram que seus filhos estudem naquela escola. Então a escola é parceira, é uma família, tem que estar todo mundo unido, a solução não existe uma solução mágica. As escolas também estão quebrando cabeça, umas de maneira mais organizada, outras um pouco menos, mas é uma situação de pandemia mesmo, quer dizer, é um momento a ser vivido e nós esperamos que isso traga muito aprendizado, tá? Nós estamos à disposição, estamos participando de vários comitês, tem várias situações, claro que a gente não vai trazer números de comitês, nem nome de instituições, mas nós vimos instituições, inclusive bem planejadas, que chegou nesse momento e desestruturou. E a gente já tem que buscar uma linha de crédito porque vai dar um problema lá na frente. Então, é muito importante a gente ver as armas que nós temos para lutar, as armas no bom sentido, né? O que é que eu tenho de informações, o que é que eu tenho de tudo para poder conceder e me manter educando, né? Me manter como escola educando e me manter pais mantendo meus filhos na escola e educando também os pais aprendendo. E até eu estou falando pais, mas muitas vezes os próprios pais são alunos de universidades também e de faculdades e que estão passando também por situações de aulas online, né, e coisas. Ontem a gente teve aula até 10h30 da noite, que a gente está fazendo outra pós, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então foi até 10h30, né, e aí você fica estudando online, e às vezes realmente cansa, a gente entende que cansa, mas tem que ter paciência, é um momento que nós estamos passando, tá? Não vou divulgar mais nada, o Ricardo já divulgou bastante do nosso próximo webinar, mas as escolas precisam estar bem estruturadas e bem apoiadas, e também questionadas, né, com um canal aberto. Liga para a sua diretora, o seu contato, vai no canal aberto na escola, para que vá conversar com elas, né? Aqui com isso a gente consiga chegar
para o bem da educação do país, tá? O bem das famílias e o bem da educação do país. Eu acho que esse é um final melhor do que a gente voltar a discutir questão só de desconto, não desconto linear, não linear. Infelizmente, a gente tem a parte de algumas determinações judiciais que vão ser cumpridas, e muitas escolas que já tinham se reorganizado, né, lá do Ceará mesmo, chegou várias questões que nós estamos reestudando alguns clientes. Na hora que saiu, a gente já começou a reestudar isso. Já estavam todos estruturados, tinha cliente que ia dar 12%, tinha outro que ia dar 15%, né, em alguns níveis, 15, 12, 20, se não me engano, agora só buscando. E agora chegou para dar 30%. A gente tinha calculado, já tinha planejado quem ia suspender, quem não ia, como é que vai ser hoje. Já sei que à noite hoje vai ser pensando nisso para a gente ver como é que a gente precisa fazer essa orientação. Tá bom? Então, sucesso. Muito obrigado a todos que participaram, nos ouviram. Estamos à disposição, né? E ficamos aí prontos para alguns encaminhamentos. Não sei como fica isso aí, Carlos. Agora o Carlos é o nosso moderador ali, ó. Não sei se isso vai ficar gravado, se fica gravado durante um tempo, como é que fica, mas podem assistir, podem debater conosco, mandar algumas perguntas e a gente vai interagindo com vocês, tá? Muito boa. Aqui é boa tarde ainda, né? Apesar de estar escuro, mas é boa tarde. Sobre o assunto, eu vou encerrar em 10 segundos. Eu vou dizer de novo a frase. É na dificuldade, na crise, que as escolas têm que aproveitar a oportunidade, porque eu acho que é um bom momento, realmente, para reestruturar diversos aspectos nas suas escolas. Eu acho que isso traz à tona as que já faziam e estão sabendo lidar, e as que não faziam, então aí a oportunidade jurídico, esse comitê multidisciplinar é importante, não só para essa crise que vai passar, mas para outras que virão. Bom, com relação Oi. Posso fazer um desafio para você? Lógico. Tá todo mundo aí vendo essas medalhas ali atrás, talvez muitos não saibam, o Carlos é um triatleta, e esse momento da diversidade tem muito a ver com o esporte. Triatleta por minha causa, viu? Foi por minha causa. Então, a minha sugestão, para a gente também ter outros momentos ainda um pouco mais leves, é que você venha fazer uma apresentação falando dessa relação do esporte com a diversidade e a superação. Com certeza. Vamos marcar uma live mais light, né? Aí já emenda um happy hour virtual. O duro é treinar sem ter prova para fazer e de máscara agora, né? Porque tem que treinar de máscara. Mas vamos lá. O Henrique perguntou se eu fiz CPOR também fiz. Tem uma origem militar. Bom, pessoal, esse material ele vai estar... vocês conseguem acessar depois através de um link e vai estar no YouTube. E a gente vai fazer um podcast dele também para que vocês possam ouvir no carro, onde for. Amanhã a gente vai ter um webinar sobre questões trabalhistas da MP 936 e outro que é aplicável, que não é, com a doutora Daniela e com a Tatiane. É muito bom esse webinar. Amanhã às 3 horas. Dia 12 a gente tem um webinar com a Márcia sobre perguntas e respostas do SEBAS. Tá? Então, ele não vai ter um material, vai ser um webinar que ele é interativo, vocês perguntam, a gente responde. É um webinar bem... uma consultoria online, E a gente já está organizando, em breve, deve ser dia 19, com o Dr. Custódio, o Eduardo, sobre governança e sustentabilidade, e outros. Acompanhem nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, Grupo Aldiza, Facebook, que sai bastante. E para quem está no nosso grupo do WhatsApp, já recebeu a nota da Monelo, que eu vou reencaminhar de novo. Quem não está, podem me procurar, que eu coloco vocês no grupo do WhatsApp. Já estamos aí com quase 5 grupos, então a gente manda muita informação lá. Agradeço a todos, até a próxima. Atrasamos aí 12 minutinhos, mas acho que valeu a pena. Valeu. Bastante perguntas, acho que todas foram respondidas. Se tem alguém que não teve uma pergunta respondida, mande para mim, que depois a gente faz o encaminhamento. Tá bom? Grande abraço, gente. É isso. Muito obrigado, gente. Fiquem com